Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Scott é professor de biologia, mas, para ser sincero, ele meio que perdeu o brilho faz tempo. Ele dá aula meio no automático, chega atrasado e parece mais preocupado em não ser incomodado do que em ensinar. A escola, por outro lado, está indo de mal a pior. Os alunos não estão aprendendo nada, o clima é desanimado e, para piorar, o colégio está cheio de problemas financeiros. O diretor anuncia que, por falta de verba, vão cortar várias atividades, inclusive o programa de música. E é aí que começa a virada da história. Tem um professor de música super querido pelos alunos, o Marty Strab, vivido pelo Henry Winkler, o eterno Fonzie de Happy Days, que é aquele tipo de professor apaixonado pelo que faz. Ele acredita de verdade que a música pode mudar a vida dos estudantes. E quando o colégio diz que vai acabar com o programa, ele fica arrasado. O Scott até tenta consolar o amigo, mas logo percebe que se nada for feito, Marty vai perder o emprego e os alunos vão perder algo muito importante. Só que o Scott tem uma ideia meio maluca. Ele descobre que dá para ganhar dinheiro lutando em torneios de MMA. Isso mesmo, artes marciais mistas. Aquele tipo de luta que rola dentro de um octógono, com soco, chute, agarrão, tudo misturado. No começo parece piada, afinal o cara é um professor fora de forma, sedentário e já está passando dos 40. Mas quando ele vê que o prêmio de cada luta pode ajudar a arrecadar a grana que a escola precisa, ele decide tentar. Scott começa a treinar com um dos seus ex-alunos, o Nico, vivido pelo Bas Rutten, um lutador de verdade, que trabalha como um instrutor de ginástica. O Nico é completamente maluco, super animado e fala com um sotaque engraçado. Ele se empolga com a ideia de transformar o professor em um lutador e começa a colocar Scott para suar de verdade. As cenas de treino são hilariantes. Tem ele caindo, apanhando, levando rasteira, mas também são cheias de energia, mostrando como ele vai aos poucos evoluindo e acreditando em si mesmo. Enquanto isso, a escola vai acompanhando toda a maluquice. Os alunos, que antes achavam o Scott um chato, começam a admirar o cara. Ele vira tipo um herói entre eles. A professora Bela Flores, interpretada pela Salma Hayek, que trabalha na enfermaria da escola, também começa a olhar para ele com outros olhos. No começo ela acha tudo uma loucura, mas depois vê que o Scott realmente está lutando, literalmente, por uma boa causa. Claro que as lutas não são fáceis. Ele apanha muito, perde várias vezes e cada luta parece mais perigosa que a outra. Só que a cada derrota ele fica mais determinado. E quando ele finalmente começa a ganhar um pouquinho, o dinheiro vai se acumulando. Mesmo machucado, ele não desiste, porque sabe que se parar, o sonho de salvar o programa de música vai por água abaixo. A escola onde o Scott trabalha está num clima bem para baixo. É uma escola pública americana comum, com corredores meio descuidados, alunos desmotivados e professores cansados. Todo mundo ali parece ter se conformado com o caos. E o Scott, nosso protagonista, é exatamente esse tipo de cara. Ele chega atrasado, entra na sala de aula com aquela cara de quem queria estar em casa, e quando tenta ensinar biologia, os alunos nem ligam. A turma faz bagunça, alguns dormem, outros olham para o celular, e ele mesmo já perdeu o interesse. Parece que ele só está cumprindo tabela. A direção da escola também não ajuda muito. O diretor é aquele tipo de homem que só se preocupa com as regras e com os cortes de orçamento. Ele vive falando sobre redução de gastos e demissões e não parece ter nenhuma paixão pela educação. O clima é pesado. Parece que a escola vai desabar a qualquer momento. Não fisicamente, mas emocionalmente, sabe? É o tipo de ambiente onde ninguém acredita mais que pode mudar nada. Mas aí entra a cena o Marty Strab, o professor de música, totalmente o oposto do Scott. Marty é um cara gentil, entusiasmado e apaixonado pelo que faz. Ele dirige a banda escolar com um brilho nos olhos e dá pra ver que ele realmente se importa com os alunos. Ele acredita que a música pode transformar vidas. E quando o colégio diz que vai acabar com o programa,
ele fica arrasado. O Scott até tenta conversar com o diretor para ver se há outra saída, mas o homem é frio, diz que não tem o que fazer. Não há dinheiro, Scott, é simples assim. E pronto, é tipo levar um soco no estômago, principalmente para o Marty, que fica arrasado. É aí que a gente começa a ver o primeiro lampejo de mudança no Scott. Até aquele momento, ele era só um cara acomodado, mas ele começa a se sentir mal vendo o amigo triste e os alunos desanimados. Ele sabe que o Marty merece continuar dando aula e que o programa de música é importante. Mas o que ele pode fazer? Ele é só um professor, também sem dinheiro, e a escola parece um buraco sem fim. Enquanto isso, em casa, a vida dele também não tá fácil. Ele vive sozinho, sem muita motivação, e parece que tudo na vida dele tá meio sem cor. Mas tem uma coisa que acende uma fagulha nele. Uma colega de trabalho, a enfermeira Bela Flores, interpretada pela Salma Hayek. Ela é prática, decidida e um pouco impaciente com o jeito preguiçoso do Scott. Mas dá pra ver que no fundo ela gosta dele, só que não vai admitir tão fácil. E o Scott, claro, tenta conquistá-la, mesmo que ela viva o colocando no lugar. A virada mesmo acontece quando um dia o Scott está dando aula de cidadania para uma turma noturna e descobre que um dos seus alunos é ex-lutador de MMA. O nome do cara é Nico, e ele tem um jeitão maluco, mas é simpático. Durante a aula, o Nico comenta quantos lutadores ganham por luta, mesmo os que perdem. E aí o Scott tem aquele momento de "e se?". Ele começa a fazer as contas mentalmente e percebe que se ele conseguisse participar de algumas lutas, poderia arrecadar um bom dinheiro. A ideia é completamente absurda, claro. Um professor de biologia sedentário entrando num ringue para lutar MMA? Nem o próprio Scott acredita muito no começo. Mas a situação na escola está tão ruim que ele resolve tentar. Ele comenta o plano com o Marty, que fica meio assustado, mas também esperançoso. "Você vai se machucar", ele diz. "Mas se eu não tentar, a gente vai perder de qualquer jeito", o Scott responde. Então ele vai atrás do Nico e pede ajuda para começar a treinar. O Nico, rindo, aceita, achando que vai ser só uma brincadeira. E é aí que começam as cenas engraçadas. O Scott tentando fazer flexões e desabando no chão, levando tapas de leve e ficando tonto, caindo de tanto cansaço e o Nico gritando "de novo!". Aos poucos ele vai pegando gosto pela coisa, mesmo levando surra atrás de surra. Enquanto treina, ele também tenta convencer a direção da escola a deixá-lo arrecadar dinheiro de outras formas, mas o diretor continua dizendo não para tudo. Então ele percebe que se quiser salvar o programa de música, vai ter que ser do jeito dele, literalmente com sangue, suor e socos. Depois de alguns dias apanhando nos treinos do Nico, o Scott finalmente começa a entender um pouco do que está fazendo. Ainda é desajeitado, ainda se machuca com tudo, mas já não é mais aquele cara completamente perdido. Ele vai ganhando resistência, aprendendo a se defender e aos poucos o corpo começa a responder. Só que mesmo assim, ele ainda está longe de ser um lutador de verdade. O Nico, como um bom treinador, resolve colocar o Scott numa luta amadora, só para ele sentir o clima. E, mano, é um desastre total. Assim que o gongo toca, o oponente vem com tudo e o Scott toma um golpe atrás do outro. Ele tenta reagir, mas é completamente dominado. Em segundos, já está no chão, zonzo, e o juiz encerra a luta. O público ri, o Nico cai na gargalhada e o Scott sai de lá todo roxo, mas com um cheque na mão. Mesmo tendo perdido, ele ganhou um dinheirinho. E é aí que ele percebe, dá para continuar, só que vai doer. Mesmo apanhando, ele não desiste. O objetivo dele é claro, salvar o programa de música e o emprego do Marty. E é essa motivação que faz ele continuar. Ele começa a participar de mais lutas pequenas, sempre levando uma surra, mas somando cada centavo. O dinheiro arrecadado vai para uma caixinha e ele vai contando o valor com o Marty, sonhando com o dia em que vão poder entregar o cheque para a escola. O mais legal é que, enquanto tudo isso rola, a escola começa a mudar. Os alunos descobrem que o professor de biologia está lutando MMA para ajudar o colégio e ficam em choque. No começo acham que é zoeira,
Mas quando veem vídeos das lutas, porque o Nico posta tudo na internet, eles passam a torcer de verdade por ele. Scott vira uma espécie de herói improvável e a fama dele começa a crescer. A Bella, a enfermeira da escola, que antes achava tudo uma insanidade, começa a se preocupar. Ela vive cuidando dos ferimentos dele, aplicando gelo e dizendo: "Isso é loucura, Scott!" Mas, ao mesmo tempo, ela vê que ele está diferente, mais determinado, mais feliz, mais vivo. E, claro, começa a se derreter um pouquinho, mesmo tentando disfarçar. Só que quanto mais ele luta, mais perigoso o negócio fica. Os adversários são maiores, mais rápidos e mais fortes. E mesmo com todo o treino, o Scott continua sendo um cara comum no meio de lutadores profissionais. Ele apanha tanto que em algumas lutas sai praticamente carregado, mas sempre volta para o ginásio no dia seguinte para treinar. Scott é professor de biologia, mas, para ser sincero, ele meio que perdeu o brilho faz tempo. Ele dá aula meio no automático, chega atrasado e parece mais preocupado em não ser incomodado do que em ensinar. A escola, por outro lado, está indo de mal a pior. Os alunos não estão aprendendo nada, o clima é desanimado e, para piorar, o colégio está cheio de problemas financeiros. O diretor anuncia que, por falta de verba, vão cortar várias atividades, inclusive o programa de música. E é aí que começa a virada da história. Tem um professor de música super querido pelos alunos, o Marty Strab, vivido pelo Henry Winkler, o eterno Fonzie de Happy Days, que é aquele tipo de professor apaixonado pelo que faz. Ele acredita de verdade que a música pode mudar a vida dos estudantes. E quando o colégio diz que vai acabar com o programa, ele fica arrasado. O Scott até tenta consolar o amigo, mas logo percebe que se nada for feito, Marty vai perder o emprego e os alunos vão perder algo muito importante. Só que o Scott tem uma ideia meio maluca. Ele descobre que dá para ganhar dinheiro lutando em torneios de MMA. Isso mesmo, artes marciais mistas. Aquele tipo de luta que rola dentro de um octógono, com soco, chute, agarrão, tudo misturado. No começo parece piada, afinal o cara é um professor fora de forma, sedentário e já está passando dos 40. Mas quando ele vê que o prêmio de cada luta pode ajudar a arrecadar a grana que a escola precisa, ele decide tentar. Scott começa a treinar com um dos seus ex-alunos, o Nico, vivido pelo Bas Rutten, um lutador de verdade, que trabalha como instrutor de ginástica. O Nico é completamente maluco, super animado e fala com um sotaque engraçado. Ele se empolga com a ideia de transformar o professor em um lutador e começa a colocar Scott para suar de verdade. As cenas de treino são hilariantes. Tem ele caindo, apanhando, levando rasteira, mas também são cheias de energia, mostrando como ele vai aos poucos evoluindo e acreditando em si mesmo. Enquanto isso, a escola vai acompanhando toda a maluquice. Os alunos, que antes achavam o Scott um chato, começam a admirar o cara. Ele vira tipo um herói entre eles. A professora Bella Flores, interpretada pela Salma Hayek, que trabalha na enfermaria da escola, também começa a olhar para ele com outros olhos. No começo ela acha tudo uma loucura, mas depois vê que o Scott realmente está lutando, literalmente, por uma boa causa. Claro que as lutas não são fáceis. Ele apanha muito, perde várias vezes e cada luta parece mais perigosa que a outra. Só que a cada derrota ele fica mais determinado. E quando ele finalmente começa a ganhar um pouquinho, o dinheiro vai se acumulando. Mesmo machucado, ele não desiste, porque sabe que se parar, o sonho de salvar o programa de música vai por água abaixo. A escola onde o Scott trabalha está num clima bem para baixo. É uma escola pública americana comum, com corredores meio descuidados, alunos desmotivados e professores cansados. Todo mundo ali parece ter se conformado com o caos. E o Scott, nosso protagonista, é exatamente esse tipo de cara. Ele chega atrasado, entra na sala de aula com aquela cara de quem queria estar em casa, e quando tenta ensinar biologia, os alunos nem ligam. A turma faz bagunça, alguns dormem, outros olham para o celular, e ele mesmo já perdeu o interesse. Parece que ele só está cumprindo tabela. A direção da escola também não ajuda muito.
O diretor é aquele tipo de homem que só se preocupa com as regras e com os cortes de orçamento. Ele vive falando sobre redução de gastos e demissões e não parece ter nenhuma paixão pela educação. O clima é pesado, parece que a escola vai desabar a qualquer momento. Não fisicamente, mas emocionalmente, sabe? É o tipo de ambiente onde ninguém acredita mais que pode mudar nada. Mas aí entra a cena o Marty Streb, o professor de música, totalmente o oposto do Scott. Marty é um cara gentil, entusiasmado e apaixonado pelo que faz. Ele dirige a banda escolar com um brilho nos olhos e dá pra ver que ele realmente se importa com os alunos. Ele acredita que a música pode transformar vidas. E quando o colégio diz que vai acabar com o programa, ele fica arrasado. O Scott até tenta conversar com o diretor para ver se há outra saída, mas o homem é frio, diz que não tem o que fazer. Não há dinheiro, Scott, é simples assim. E pronto, é tipo levar um soco no estômago, principalmente pro Marty, que fica arrasado. É aí que a gente começa a ver o primeiro lampejo de mudança no Scott. Até aquele momento, ele era só um cara acomodado, mas ele começa a se sentir mal vendo o amigo triste e os alunos desanimados. Ele sabe que o Marty merece continuar dando aula e que o programa de música é importante. Mas o que ele pode fazer? Ele é só um professor, também sem dinheiro, e a escola parece um buraco sem fim. Enquanto isso, em casa, a vida dele também não tá fácil. Ele vive sozinho, sem muita motivação, e parece que tudo na vida dele tá meio sem cor. Mas tem uma coisa que acende uma fagulha nele. Uma colega de trabalho, a enfermeira Bela Flores, interpretada pela Salma Hayek. Ela é prática, decidida e um pouco impaciente com o jeito preguiçoso do Scott. Mas dá pra ver que no fundo ela gosta dele, só que não vai admitir tão fácil. E o Scott, claro, tenta conquistá-la, mesmo que ela viva o colocando no lugar. A virada mesmo acontece quando um dia o Scott está dando aula de cidadania para uma turma noturna e descobre que um dos seus alunos é ex-lutador de MMA. O nome do cara é Nico, e ele tem um jeitão maluco, mas é simpático. Durante a aula, o Nico comenta quantos lutadores ganham por luta, mesmo os que perdem. E aí o Scott tem aquele momento de "e se?". Ele começa a fazer as contas mentalmente e percebe que se ele conseguisse participar de algumas lutas, poderia arrecadar um bom dinheiro. A ideia é completamente absurda, claro. Um professor de biologia sedentário entrando num ringue para lutar MMA? Nem o próprio Scott acredita muito no começo. Mas a situação na escola tá tão ruim que ele resolve tentar. Ele comenta o plano com o Marty, que fica meio assustado, mas também esperançoso. "Você vai se machucar", ele diz. "Mas se eu não tentar, a gente vai perder de qualquer jeito", o Scott responde. Então ele vai atrás do Nico e pede ajuda para começar a treinar. O Nico, rindo, aceita, achando que vai ser só uma brincadeira. E é aí que começam as cenas engraçadas. O Scott tentando fazer flexões e desabando no chão, levando tapas de leve e ficando tonto, caindo de tanto cansaço e o Nico gritando "de novo!". Aos poucos ele vai pegando gosto pela coisa, mesmo levando surra atrás de surra. Enquanto treina, ele também tenta convencer a direção da escola a deixá-lo arrecadar dinheiro de outras formas, mas o diretor continua dizendo não para tudo. Então ele percebe que se quiser salvar o programa de música, vai ter que ser do jeito dele, literalmente com sangue, suor e socos. Depois de alguns dias apanhando nos treinos do Nico, o Scott finalmente começa a entender um pouco do que está fazendo. Ainda é desajeitado, ainda se machuca com tudo, mas já não é mais aquele cara completamente perdido. Ele vai ganhando resistência, aprendendo a se defender e aos poucos o corpo começa a responder. Só que mesmo assim, ele ainda está longe de ser um lutador de verdade. O Nico, como um bom treinador, resolve colocar o Scott numa luta amadora, só para ele sentir o clima. E, mano, é um desastre total. Assim que o gongo toca, o oponente vem com tudo e o Scott toma um golpe atrás do outro. Ele tenta reagir, mas é completamente dominado. Em segundos, já está no chão, zonzo, e o juiz encerra a luta. O público ri, o Nico cai na gargalhada e o Scott sai de lá todo roxo, mas com um cheque na mão.
Mesmo tendo perdido, ele ganhou um dinheirinho. E é aí que ele percebe, dá para continuar, só que vai doer. Mesmo apanhando, ele não desiste. O objetivo dele é claro, salvar o programa de música e o emprego do Marte. E é essa motivação que faz ele continuar. Ele começa a participar de mais lutas pequenas, sempre levando uma surra, mas somando cada centavo. O dinheiro arrecadado vai para uma caixinha e ele vai contando o valor com o Marte, sonhando com o dia em que vão poder entregar o cheque para a escola. O mais legal é que, enquanto tudo isso rola, a escola começa a mudar. Os alunos descobrem que o professor de biologia está lutando MMA para ajudar o colégio e ficam em choque. No começo acham que é zoeira, mas quando veem vídeos das lutas, porque o Nico posta tudo na internet, eles passam a torcer de verdade por ele. Scott vira uma espécie de herói improvável e a fama dele começa a crescer. A Bella, a enfermeira da escola, que antes achava tudo uma insanidade, começa a se preocupar. Ela vive cuidando dos ferimentos dele, aplicando gelo e dizendo: "Isso é loucura, Scott!" Mas, ao mesmo tempo, ela vê que ele está diferente, mais determinado, mais feliz, mais vivo. E, claro, começa a se derreter um pouquinho, mesmo tentando disfarçar. Só que quanto mais ele luta, mais perigoso o negócio fica. Os adversários são maiores, mais rápidos e mais fortes. E mesmo com todo o treino, o Scott continua sendo um cara comum no meio de lutadores profissionais. Ele apanha tanto que em algumas lutas sai praticamente carregado, mas sempre volta para o ginásio no dia seguinte para treinar. Scott é professor de biologia, mas, para ser sincero, ele meio que perdeu o brilho faz tempo. Ele dá aula meio no automático, chega atrasado e parece mais preocupado em não ser incomodado do que em ensinar. A escola, por outro lado, está indo de mal a pior. Os alunos não estão aprendendo nada, o clima é desanimado e, para piorar, o colégio está cheio de problemas financeiros. O diretor anuncia que, por falta de verba, vão cortar várias atividades, inclusive o programa de música. E é aí que começa a virada da história. Tem um professor de música super querido pelos alunos, o Marty Strab, vivido pelo Henry Winkler, o eterno Fonzie de Happy Days, que é aquele tipo de professor apaixonado pelo que faz. Ele acredita de verdade que a música pode mudar a vida dos estudantes. E quando o colégio diz que vai acabar com o programa, ele fica arrasado. O Scott até tenta consolar o amigo, mas logo percebe que se nada for feito, Marty vai perder o emprego e os alunos vão perder algo muito importante. Só que o Scott tem uma ideia meio maluca. Ele descobre que dá para ganhar dinheiro lutando em torneios de MMA. Isso mesmo, artes marciais mistas. Aquele tipo de luta que rola dentro de um octógono, com soco, chute, agarrão, tudo misturado. No começo parece piada, afinal o cara é um professor fora de forma, sedentário e já está passando dos 40. Mas quando ele vê que o prêmio de cada luta pode ajudar a arrecadar a grana que a escola precisa, ele decide tentar. Scott começa a treinar com um dos seus ex-alunos, o Nico, vivido pelo Bas Rutten, um lutador de verdade, que trabalha como um instrutor de ginástica. O Nico é completamente maluco, super animado, e fala com um sotaque engraçado. Ele se empolga com a ideia de transformar o professor em um lutador e começa a colocar Scott para suar de verdade. As cenas de treino são hilariantes. Tem ele caindo, apanhando, levando rasteira, mas também são cheias de energia, mostrando como ele vai aos poucos evoluindo e acreditando em si mesmo. Enquanto isso, a escola vai acompanhando toda a maluquice. Os alunos, que antes achavam o Scott um chato, começam a admirar o cara. Ele vira tipo um herói entre eles. A professora Bella Flores, interpretada pela Salma Hayek, que trabalha na enfermaria da escola, também começa a olhar para ele com outros olhos. No começo ela acha tudo uma loucura, mas depois vê que o Scott realmente está lutando, literalmente, por uma boa causa. Claro que as lutas não são fáceis. Ele apanha muito, perde várias vezes e cada luta parece mais perigosa que a outra. Só que a cada derrota ele fica mais determinado. E quando ele finalmente começa a ganhar um pouquinho, o dinheiro vai se acumulando.
Mesmo machucado, ele não desiste, porque sabe que se parar, o sonho de salvar o programa de música vai por água abaixo. A escola onde o Scott trabalha está num clima bem para baixo. É uma escola pública americana comum, com corredores meio descuidados, alunos desmotivados e professores cansados. Todo mundo ali parece ter se conformado com o caos. E o Scott, nosso protagonista, é exatamente esse tipo de cara. Ele chega atrasado, entra na sala de aula com aquela cara de quem queria estar em casa, e quando tenta ensinar biologia, os alunos nem ligam. A turma faz bagunça, alguns dormem, outros olham para o celular, e ele mesmo já perdeu o interesse. Parece que ele só está cumprindo tabela. A direção da escola também não ajuda muito. O diretor é aquele tipo de homem que só se preocupa com as regras e com os cortes de orçamento. Ele vive falando sobre redução de gastos e demissões e não parece ter nenhuma paixão pela educação. O clima é pesado. Parece que a escola vai desabar a qualquer momento. Não fisicamente, mas emocionalmente, sabe? É o tipo de ambiente onde ninguém acredita mais que pode mudar nada. Mas aí entra a cena o Marty Streb, o professor de música, totalmente o oposto do Scott. Marty é um cara gentil, entusiasmado e apaixonado pelo que faz. Ele dirige a banda escolar com um brilho nos olhos e dá pra ver que ele realmente se importa com os alunos. Ele acredita que a música pode transformar vidas. E quando o colégio diz que vai acabar com o programa, ele fica arrasado. O Scott até tenta conversar com o diretor para ver se há outra saída, mas o homem é frio, diz que não tem o que fazer. Não há dinheiro, Scott, é simples assim. E pronto, é tipo levar um soco no estômago, principalmente para o Marty, que fica arrasado. É aí que a gente começa a ver o primeiro lampejo de mudança no Scott. Até aquele momento, ele era só um cara acomodado, mas ele começa a se sentir mal vendo o amigo triste e os alunos desanimados. Ele sabe que o Marty merece continuar dando aula e que o programa de música é importante. Mas o que ele pode fazer? Ele é só um professor, também sem dinheiro, e a escola parece um buraco sem fim. Enquanto isso, em casa, a vida dele também não tá fácil. Ele vive sozinho, sem muita motivação, e parece que tudo na vida dele tá meio sem cor. Mas tem uma coisa que acende uma fagulha nele: uma colega de trabalho, a enfermeira Bela Flores, interpretada pela Salma Hayek. Ela é prática, decidida e um pouco impaciente com o jeito preguiçoso do Scott, mas dá pra ver que no fundo ela gosta dele, só que não vai admitir tão fácil. E o Scott, claro, tenta conquistá-la, mesmo que ela viva o colocando no lugar. A virada mesmo acontece quando um dia o Scott está dando aula de cidadania para uma turma noturna e descobre que um dos seus alunos é ex-lutador de MMA. O nome do cara é Nico, e ele tem um jeitão maluco, mas é simpático. Durante a aula, o Nico comenta quantos lutadores ganham por luta, mesmo os que perdem. E aí o Scott tem aquele momento de "e se?". Ele começa a fazer as contas mentalmente e percebe que se ele conseguisse participar de algumas lutas, poderia arrecadar um bom dinheiro. A ideia é completamente absurda, claro. Um professor de biologia sedentário entrando num ringue para lutar MMA? Nem o próprio Scott acredita muito no começo. Mas a situação na escola tá tão ruim que ele resolve tentar. Ele comenta o plano com o Marty, que fica meio assustado, mas também esperançoso. "Você vai se machucar", ele diz. "Mas se eu não tentar, a gente vai perder de qualquer jeito", o Scott responde. Então ele vai atrás do Nico e pede ajuda para começar a treinar. O Nico, rindo, aceita, achando que vai ser só uma brincadeira. E é aí que começam as cenas engraçadas. O Scott tentando fazer flexões e desabando no chão, levando tapas de leve e ficando tonto, caindo de tanto cansaço e o Nico gritando "de novo!". Aos poucos ele vai pegando gosto pela coisa, mesmo levando surra atrás de surra. Enquanto treina, ele também tenta convencer a direção da escola a deixá-lo arrecadar dinheiro de outras formas, mas o diretor continua dizendo não para tudo. Então ele percebe que se quiser salvar o programa de música, vai ter que ser do jeito dele, literalmente com sangue, suor e socos. Depois de alguns dias apanhando nos treinos do Nico, o Scott finalmente começa a entender um pouco do que está fazendo.
Ainda é desajeitado, ainda se machuca com tudo, mas já não é mais aquele cara completamente perdido. Ele vai ganhando resistência, aprendendo a se defender e aos poucos o corpo começa a responder. Só que mesmo assim, ele ainda está longe de ser um lutador de verdade. O Nico, como um bom treinador, resolve colocar o Scott numa luta amadora, só para ele sentir o clima. E, mano, é um desastre total. Assim que o gongo toca, o oponente vem com tudo e o Scott toma um golpe atrás do outro. Ele tenta reagir, mas é completamente dominado. Em segundos, já está no chão, zonzo, e o juiz encerra a luta. O público ri, o Nico cai na gargalhada e o Scott sai de lá todo roxo, mas com um cheque na mão. Mesmo tendo perdido, ele ganhou um dinheirinho. E é aí que ele percebe, dá para continuar, só que vai doer. Mesmo apanhando, ele não desiste. O objetivo dele é claro, salvar o programa de música e o emprego do Marty. E é essa motivação que faz ele continuar. Ele começa a participar de mais lutas pequenas, sempre levando uma surra, mas somando cada centavo. O dinheiro arrecadado vai para uma caixinha e ele vai contando o valor com o Marty, sonhando com o dia em que vão poder entregar o cheque para a escola. O mais legal é que, enquanto tudo isso rola, a escola começa a mudar. Os alunos descobrem que o professor de biologia está lutando MMA para ajudar o colégio e ficam em choque. No começo acham que é zoeira, mas quando veem vídeos das lutas, porque o Nico posta tudo na internet, eles passam a torcer de verdade por ele. Scott vira uma espécie de herói improvável e a fama dele começa a crescer. A Bella, a enfermeira da escola, que antes achava tudo uma insanidade, começa a se preocupar. Ela vive cuidando dos ferimentos dele, aplicando gelo e dizendo: "Isso é loucura, Scott!" Mas, ao mesmo tempo, ela vê que ele está diferente. Mais determinado, mais feliz, mais vivo. E, claro, começa a se derreter um pouquinho, mesmo tentando disfarçar. Só que, quanto mais ele luta, mais perigoso o negócio fica. Os adversários são maiores, mais rápidos e mais fortes. E mesmo com todo o treino, o Scott continua sendo um cara comum no meio de lutadores profissionais. Ele apanha tanto que em algumas lutas sai praticamente carregado, mas sempre volta para o ginásio no dia seguinte para treinar. Scott é professor de biologia, mas, para ser sincero, ele meio que perdeu o brilho faz tempo. Ele dá aula meio no automático, chega atrasado e parece mais preocupado em não ser incomodado do que em ensinar. A escola, por outro lado, está indo de mal a pior. Os alunos não estão aprendendo nada, o clima é desanimado e, para piorar, o colégio está cheio de problemas financeiros. O diretor anuncia que, por falta de verba, vão cortar várias atividades, inclusive o programa de música. E é aí que começa a virada da história. Tem um professor de música super querido pelos alunos, o Marty Strab, vivido pelo Henry Winkler, o eterno Fonzie de Happy Days, que é aquele tipo de professor apaixonado pelo que faz. Ele acredita de verdade que a música pode mudar a vida dos estudantes. E quando o colégio diz que vai acabar com o programa, ele fica arrasado. O Scott até tenta consolar o amigo, mas logo percebe que se nada for feito, Marty vai perder o emprego e os alunos vão perder algo muito importante. Só que o Scott tem uma ideia meio maluca. Ele descobre que dá para ganhar dinheiro lutando em torneios de MMA. Isso mesmo, artes marciais mistas. Aquele tipo de luta que rola dentro de um octógono, com soco, chute, agarrão, tudo misturado. No começo parece piada, afinal o cara é um professor fora de forma, sedentário e já está passando dos 40. Mas quando ele vê que o prêmio de cada luta pode ajudar a arrecadar a grana que a escola precisa, ele decide tentar. Scott começa a treinar com um dos seus ex-alunos, o Nico, vivido pelo Bas Rutten, um lutador de verdade, que trabalha como um instrutor de ginástica. O Nico é completamente maluco, super animado, e fala com um sotaque engraçado. Ele se empolga com a ideia de transformar o professor em um lutador e começa a colocar Scott para suar de verdade. As cenas de treino são hilariantes. Tem ele caindo, apanhando, levando rasteira, mas também são cheias de energia, mostrando como ele vai aos poucos evoluindo e acreditando em si mesmo.
Enquanto isso, a escola vai acompanhando toda a maluquice. Os alunos, que antes achavam o Scott um chato, começam a admirar o cara. Ele vira tipo um herói entre eles. A professora Bella Flores, interpretada pela Salma Hayek, que trabalha na enfermaria da escola, também começa a olhar para ele com outros olhos. No começo ela acha tudo uma loucura, mas depois vê que o Scott realmente está lutando, literalmente, por uma boa causa. Claro que as lutas não são fáceis. Ele apanha muito, perde várias vezes e cada luta parece mais perigosa que a outra. Só que a cada derrota ele fica mais determinado. E quando ele finalmente começa a ganhar um pouquinho, o dinheiro vai se acumulando. Mesmo machucado, ele não desiste, porque sabe que se parar, o sonho de salvar o programa de música vai por água abaixo. A escola onde o Scott trabalha está num clima bem para baixo. É uma escola pública americana comum, com corredores meio descuidados, alunos desmotivados e professores cansados. Todo mundo ali parece ter se conformado com o caos. E o Scott, nosso protagonista, é exatamente esse tipo de cara. Ele chega atrasado, entra na sala de aula com aquela cara de quem queria estar em casa, e quando tenta ensinar biologia, os alunos nem ligam. A turma faz bagunça, alguns dormem, outros olham para o celular, e ele mesmo já perdeu o interesse. Parece que ele só está cumprindo tabela. A direção da escola também não ajuda muito. O diretor é aquele tipo de homem que só se preocupa com as regras e com os cortes de orçamento. Ele vive falando sobre redução de gastos e demissões e não parece ter nenhuma paixão pela educação. O clima é pesado. Parece que a escola vai desabar a qualquer momento. Não fisicamente, mas emocionalmente, sabe? É o tipo de ambiente onde ninguém acredita mais que pode mudar nada. Mas aí entra a cena o Marty Streb, o professor de música, totalmente o oposto do Scott. Marty é um cara gentil, entusiasmado e apaixonado pelo que faz. Ele dirige a banda escolar com um brilho nos olhos e dá pra ver que ele realmente se importa com os alunos. Ele acredita que a música pode transformar vidas. E quando o colégio diz que vai acabar com o programa, ele fica arrasado. O Scott até tenta conversar com o diretor para ver se há outra saída, mas o homem é frio, diz que não tem o que fazer. Não há dinheiro, Scott, é simples assim. E pronto, é tipo levar um soco no estômago, principalmente pro Marty, que fica arrasado. É aí que a gente começa a ver o primeiro lampejo de mudança no Scott. Até aquele momento, ele era só um cara acomodado. Mas ele começa a se sentir mal vendo o amigo triste e os alunos desanimados. Ele sabe que o Marty merece continuar dando aula e que o programa de música é importante. Mas o que ele pode fazer? Ele é só um professor, também sem dinheiro, e a escola parece um buraco sem fim. Enquanto isso, em casa, a vida dele também não tá fácil. Ele vive sozinho, sem muita motivação, e parece que tudo na vida dele tá meio sem cor. Mas tem uma coisa que acende uma fagulha nele. Uma colega de trabalho, a enfermeira Bella Flores, interpretada pela Salma Hayek. Ela é prática, decidida e um pouco impaciente com o jeito preguiçoso do Scott. Mas dá pra ver que no fundo ela gosta dele, só que não vai admitir tão fácil. E o Scott, claro, tenta conquistá-la, mesmo que ela viva o colocando no lugar. A virada mesmo acontece quando um dia o Scott está dando aula de cidadania para uma turma noturna e descobre que um dos seus alunos é ex-lutador de MMA. O nome do cara é Nico e ele tem um jeitão maluco, mas é simpático. Durante a aula, o Nico comenta quantos lutadores ganham por luta, mesmo os que perdem. E aí o Scott tem aquele momento de "e se?". Ele começa a fazer as contas mentalmente e percebe que se ele conseguisse participar de algumas lutas, poderia arrecadar um bom dinheiro. A ideia é completamente absurda, claro. Um professor de biologia sedentário entrando num ringue para lutar MMA? Nem o próprio Scott acredita muito no começo. Mas a situação na escola está tão ruim que ele resolve tentar. Ele comenta o plano com o Marty, que fica meio assustado, mas também esperançoso. "Você vai se machucar", ele diz. "Mas se eu não tentar, a gente vai perder de qualquer jeito", o Scott responde. Então ele vai atrás do Nico e pede ajuda para começar a treinar. O Nico, rindo, aceita, achando que vai ser só uma brincadeira.
E é aí que começam as cenas engraçadas. O Scott tentando fazer flexões e desabando no chão, levando tapas de leve e ficando tonto, caindo de tanto cansaço e o Nico gritando, de novo! Aos poucos ele vai pegando gosto pela coisa, mesmo levando surra atrás de surra. Enquanto treina, ele também tenta convencer a direção da escola a deixá-lo arrecadar dinheiro de outras formas, mas o diretor continua dizendo não para tudo. Então ele percebe que se quiser salvar o programa de música, vai ter que ser do jeito dele, literalmente com sangue, suor e socos. Depois de alguns dias apanhando nos treinos do Nico, o Scott finalmente começa a entender um pouco do que está fazendo. Ainda é desajeitado, ainda se machuca com tudo, mas já não é mais aquele cara completamente perdido. Ele vai ganhando resistência, aprendendo a se defender e aos poucos o corpo começa a responder. Só que mesmo assim, ele ainda está longe de ser um lutador de verdade. O Nico, como um bom treinador, resolve colocar o Scott numa luta amadora, só para ele sentir o clima. E, mano, é um desastre total. Assim que o gongo toca, o oponente vem com tudo e o Scott toma um golpe atrás do outro. Ele tenta reagir, mas é completamente dominado. E em segundos, já está no chão, zonzo, e o juiz encerra a luta. O público ri, o Nico cai na gargalhada e o Scott sai de lá todo roxo, mas com um cheque na mão. Mesmo tendo perdido, ele ganhou um dinheirinho. E é aí que ele percebe, dá para continuar, só que vai doer. Mesmo apanhando, ele não desiste. O objetivo dele é claro, salvar o programa de música e o emprego do Marty. E é essa motivação que faz ele continuar. Ele começa a participar de mais lutas pequenas, sempre levando uma surra, mas somando cada centavo. O dinheiro arrecadado vai para uma caixinha e ele vai contando o valor com o Marty, sonhando com o dia em que vão poder entregar o cheque para a escola. O mais legal é que, enquanto tudo isso rola, a escola começa a mudar. Os alunos descobrem que o professor de biologia está lutando MMA para ajudar o colégio e ficam em choque. No começo acham que é zoeira, mas quando veem vídeos das lutas, porque o Nico posta tudo na internet, eles passam a torcer de verdade por ele. Scott vira uma espécie de herói improvável e a fama dele começa a crescer. A Bella, a enfermeira da escola, que antes achava tudo uma insanidade, começa a se preocupar. Ela vive cuidando dos ferimentos dele, aplicando gelo e dizendo, isso é loucura, Scott. Mas, ao mesmo tempo, ela vê que ele está diferente, mais determinado, mais feliz, mais vivo. E, claro, começa a se derreter um pouquinho, mesmo tentando disfarçar. Só que quanto mais ele luta, mais perigoso o negócio fica. Os adversários são maiores, mais rápidos e mais fortes. E mesmo com todo o treino, o Scott continua sendo um cara comum no meio de lutadores profissionais. Ele apanha tanto que em algumas lutas sai praticamente carregado, mas sempre volta para o ginásio no dia seguinte para treinar. Scott é professor de biologia, mas, para ser sincero, ele meio que perdeu o brilho faz tempo. Ele dá aula meio no automático, chega atrasado e parece mais preocupado em não ser incomodado do que em ensinar. A escola, por outro lado, está indo de mal a pior. Os alunos não estão aprendendo nada, o clima é desanimado e, para piorar, o colégio está cheio de problemas financeiros. O diretor anuncia que, por falta de verba, vão cortar várias atividades, inclusive o programa de música. E é aí que começa a virada da história. Tem um professor de música super querido pelos alunos, o Marty Strab, vivido pelo Henry Winkler, o eterno Fonzie de Happy Days, que é aquele tipo de professor apaixonado pelo que faz. Ele acredita de verdade que a música pode mudar a vida dos estudantes. E quando o colégio diz que vai acabar com o programa, ele fica arrasado. O Scott até tenta consolar o amigo, mas logo percebe que se nada for feito, Marty vai perder o emprego e os alunos vão perder algo muito importante. Só que o Scott tem uma ideia meio maluca. Ele descobre que dá para ganhar dinheiro lutando em torneios de MMA. Isso mesmo, artes marciais mistas. Aquele tipo de luta que rola dentro de um octógono, com soco, chute, agarrão, tudo misturado. No começo parece piada,
Afinal, o cara é um professor fora de forma, sedentário e já está passando dos 40. Mas quando ele vê que o prêmio de cada luta pode ajudar a arrecadar a grana que a escola precisa, ele decide tentar. Scott começa a treinar com um dos seus ex-alunos, o Nico, vivido pelo Bas Rutten, um lutador de verdade, que trabalha como um instrutor de ginástica. O Nico é completamente maluco, super animado e fala com um sotaque engraçado. Ele se empolga com a ideia de transformar o professor em um lutador e começa a colocar Scott para suar de verdade. As cenas de treino são hilariantes. Tem ele caindo, apanhando, levando rasteira, mas também são cheias de energia, mostrando como ele vai aos poucos evoluindo e acreditando em si mesmo. Enquanto isso, a escola vai acompanhando toda a maluquice. Os alunos, que antes achavam o Scott um chato, começam a admirar o cara. Ele vira tipo um herói entre eles. A professora Bella Flores, interpretada pela Salma Hayek, que trabalha na enfermaria da escola, também começa a olhar para ele com outros olhos. No começo ela acha tudo uma loucura, mas depois vê que o Scott realmente está lutando, literalmente, por uma boa causa. Claro que as lutas não são fáceis. Ele apanha muito, perde várias vezes e cada luta parece mais perigosa que a outra. Só que a cada derrota, ele fica mais determinado. E quando ele finalmente começa a ganhar um pouquinho, o dinheiro vai se acumulando. Mesmo machucado, ele não desiste, porque sabe que se parar, o sonho de salvar o programa de música vai por água abaixo. A escola onde o Scott trabalha está num clima bem para baixo. É uma escola pública americana comum, com corredores meio descuidados, alunos desmotivados e professores cansados. Todo mundo ali parece ter se conformado com o caos. E o Scott, nosso protagonista, é exatamente esse tipo de cara. Ele chega atrasado, entra na sala de aula com aquela cara de quem queria estar em casa, e quando tenta ensinar biologia, os alunos nem ligam. A turma faz bagunça, alguns dormem, outros olham para o celular, e ele mesmo já perdeu o interesse. Parece que ele só está cumprindo tabela. A direção da escola também não ajuda muito. O diretor é aquele tipo de homem que só se preocupa com as regras e com os cortes de orçamento. Ele vive falando sobre redução de gastos e demissões e não parece ter nenhuma paixão pela educação. O clima é pesado. Parece que a escola vai desabar a qualquer momento. Não fisicamente, mas emocionalmente, sabe? É o tipo de ambiente onde ninguém acredita mais que pode mudar nada. Mas aí entra a cena o Marty Streb, o professor de música. Totalmente o oposto do Scott. Marty é um cara gentil, entusiasmado e apaixonado pelo que faz. Ele dirige a banda escolar com um brilho nos olhos e dá pra ver que ele realmente se importa com os alunos. Ele acredita que a música pode transformar vidas. E quando o colégio diz que vai acabar com o programa, ele fica arrasado. O Scott até tenta conversar com o diretor para ver se há outra saída, mas o homem é frio, diz que não tem o que fazer. Não há dinheiro, Scott, é simples assim. E pronto, é tipo levar um soco no estômago, principalmente pro Marty, que fica arrasado. É aí que a gente começa a ver o primeiro lampejo de mudança no Scott. Até aquele momento, ele era só um cara acomodado, mas ele começa a se sentir mal vendo o amigo triste e os alunos desanimados. Ele sabe que o Marty merece continuar dando aula e que o programa de música é importante, mas o que ele pode fazer? Ele é só um professor, também sem dinheiro, e a escola parece um buraco sem fim. Enquanto isso, em casa, a vida dele também não tá fácil. Ele vive sozinho, sem muita motivação, e parece que tudo na vida dele tá meio sem cor. Mas tem uma coisa que acende uma fagulha nele. Uma colega de trabalho, a enfermeira Bella Flores, interpretada pela Salma Hayek. Ela é prática, decidida e um pouco impaciente com o jeito preguiçoso do Scott. Mas dá pra ver que no fundo ela gosta dele, só que não vai admitir tão fácil. E o Scott, claro, tenta conquistá-la, mesmo que ela viva o colocando no lugar. A virada mesmo acontece quando um dia o Scott está dando aula de cidadania para uma turma noturna e descobre que um dos seus alunos é ex-lutador de MMA. O nome do cara é Nico, e ele tem um jeitão maluco, mas é simpático. Durante a aula, o Nico comenta quantos lutadores ganham por luta, mesmo os que perdem,
E aí o Scott tem aquele momento de "e se?". Ele começa a fazer as contas mentalmente e percebe que se ele conseguisse participar de algumas lutas, poderia arrecadar um bom dinheiro. A ideia é completamente absurda, claro. Um professor de biologia sedentário entrando num ringue para lutar MMA? Nem o próprio Scott acredita muito no começo. Mas a situação na escola tá tão ruim que ele resolve tentar. Ele comenta o plano com o Marty, que fica meio assustado, mas também esperançoso. "Você vai se machucar", ele diz. "Mas se eu não tentar, a gente vai perder de qualquer jeito", o Scott responde. Então ele vai atrás do Nico e pede ajuda para começar a treinar. O Nico, rindo, aceita, achando que vai ser só uma brincadeira. E é aí que começam as cenas engraçadas. O Scott tentando fazer flexões e desabando no chão, levando tapas de leve e ficando tonto, caindo de tanto cansaço e o Nico gritando "de novo!". Aos poucos ele vai pegando gosto pela coisa, mesmo levando surra atrás de surra. Enquanto treina, ele também tenta convencer a direção da escola a deixá-lo arrecadar dinheiro de outras formas, mas o diretor continua dizendo não para tudo. Então ele percebe que se quiser salvar o programa de música, vai ter que ser do jeito dele, literalmente com sangue, suor e socos. Depois de alguns dias apanhando nos treinos do Nico, o Scott finalmente começa a entender um pouco do que está fazendo. Ainda é desajeitado, ainda se machuca com tudo, mas já não é mais aquele cara completamente perdido. Ele vai ganhando resistência, aprendendo a se defender e aos poucos o corpo começa a responder. Só que mesmo assim, ele ainda está longe de ser um lutador de verdade. O Nico, como um bom treinador, resolve colocar o Scott numa luta amadora, só para ele sentir o clima. E mano, é um desastre total. Assim que o gongo toca, o oponente vem com tudo e o Scott toma um golpe atrás do outro. Ele tenta reagir, mas é completamente dominado. Em segundos, já está no chão, zonzo, e o juiz encerra a luta. O público ri, o Nico cai na gargalhada e o Scott sai de lá todo roxo, mas com um cheque na mão. Mesmo tendo perdido, ele ganhou um dinheirinho. E é aí que ele percebe, dá para continuar, só que vai doer. Mesmo apanhando, ele não desiste. O objetivo dele é claro, salvar o programa de música e o emprego do Marty. E é essa motivação que faz ele continuar. Ele começa a participar de mais lutas pequenas, sempre levando uma surra, mas somando cada centavo. O dinheiro arrecadado vai para uma caixinha e ele vai contando o valor com o Marty, sonhando com o dia em que vão poder entregar o cheque para a escola. O mais legal é que, enquanto tudo isso rola, a escola começa a mudar. Os alunos descobrem que o professor de biologia está lutando MMA para ajudar o colégio e ficam em choque. No começo acham que é zoeira, mas quando veem vídeos das lutas, porque o Nico posta tudo na internet, eles passam a torcer de verdade por ele. Scott vira uma espécie de herói improvável e a fama dele começa a crescer. A Bella, a enfermeira da escola, que antes achava tudo uma insanidade, começa a se preocupar. Ela vive cuidando dos ferimentos dele, aplicando gelo e dizendo "Isso é loucura, Scott!". Mas, ao mesmo tempo, ela vê que ele está diferente, mais determinado, mais feliz, mais vivo. E, claro, começa a se derreter um pouquinho, mesmo tentando disfarçar. Só que, quanto mais ele luta, mais perigoso o negócio fica. Os adversários são maiores, mais rápidos e mais fortes. E mesmo com todo o treino, o Scott continua sendo um cara comum no meio de lutadores profissionais. Ele apanha tanto que em algumas lutas sai praticamente carregado, mas sempre volta para o ginásio no dia seguinte para treinar. Scott é professor de biologia, mas, para ser sincero, ele meio que perdeu o brilho faz tempo. Ele dá aula meio no automático, chega atrasado e parece mais preocupado em não ser incomodado do que em ensinar. A escola, por outro lado, está indo de mal a pior. Os alunos não estão aprendendo nada, o clima é desanimado e, para piorar, o colégio está cheio de problemas financeiros. O diretor anuncia que, por falta de verba, vão cortar várias atividades, inclusive o programa de música. E é aí que começa a virada da história. Tem um professor de música super querido pelos alunos, o Marty Strab.
vivido pelo Henry Winkler, o eterno Fonzie de Happy Days, que é aquele tipo de professor apaixonado pelo que faz. Ele acredita de verdade que a música pode mudar a vida dos estudantes, e quando o colégio diz que vai acabar com o programa, ele fica arrasado. O Scott até tenta consolar o amigo, mas logo percebe que se nada for feito, Marty vai perder o emprego e os alunos vão perder algo muito importante. Só que o Scott tem uma ideia meio maluca. Ele descobre que dá para ganhar dinheiro lutando em torneios de MMA. Isso mesmo, artes marciais mistas. Aquele tipo de luta que rola dentro de um octógono, com soco, chute, agarrão, tudo misturado. No começo parece piada, afinal o cara é um professor fora de forma, sedentário e já está passando dos 40. Mas quando ele vê que o prêmio de cada luta pode ajudar a arrecadar a grana que a escola precisa, ele decide tentar. Scott começa a treinar com um dos seus ex-alunos, o Nico, vivido pelo Bas Rutten, um lutador de verdade, que trabalha como um instrutor de ginástica. O Nico é completamente maluco, super animado e fala com um sotaque engraçado. Ele se empolga com a ideia de transformar o professor em um lutador e começa a colocar Scott para suar de verdade. As cenas de treino são hilariantes. Tem ele caindo, apanhando, levando rasteira, mas também são cheias de energia, mostrando como ele vai aos poucos evoluindo e acreditando em si mesmo. Enquanto isso, a escola vai acompanhando toda a maluquice. Os alunos, que antes achavam o Scott um chato, começam a admirar o cara. Ele vira tipo um herói entre eles. A professora Bela Flores, interpretada pela Salma Hayek, que trabalha na enfermaria da escola, também começa a olhar para ele com outros olhos. No começo ela acha tudo uma loucura, mas depois vê que o Scott realmente está lutando, literalmente, por uma boa causa. Claro que as lutas não são fáceis. Ele apanha muito, perde várias vezes e cada luta parece mais perigosa que a outra. Só que a cada derrota ele fica mais determinado. E quando ele finalmente começa a ganhar um pouquinho, o dinheiro vai se acumulando. Mesmo machucado, ele não desiste, porque sabe que se parar, o sonho de salvar o programa de música vai por água abaixo. A escola onde o Scott trabalha está num clima bem para baixo. É uma escola pública americana comum, com corredores meio descuidados, alunos desmotivados e professores cansados. Todo mundo ali parece ter se conformado com o caos. E o Scott, nosso protagonista, é exatamente esse tipo de cara. Ele chega atrasado, entra na sala de aula com aquela cara de quem queria estar em casa, e quando tenta ensinar biologia, os alunos nem ligam. A turma faz bagunça, alguns dormem, outros olham para o celular, e ele mesmo já perdeu o interesse. Parece que ele só está cumprindo tabela. A direção da escola também não ajuda muito. O diretor é aquele tipo de homem que só se preocupa com as regras e com os cortes de orçamento. Ele vive falando sobre redução de gastos e demissões e não parece ter nenhuma paixão pela educação. O clima é pesado. Parece que a escola vai desabar a qualquer momento. Não fisicamente, mas emocionalmente, sabe? É o tipo de ambiente onde ninguém acredita mais que pode mudar nada. Mas aí entra a cena o Marty Streb, o professor de música. Totalmente o oposto do Scott. Marty é um cara gentil, entusiasmado e apaixonado pelo que faz. Ele dirige a banda escolar com um brilho nos olhos e dá pra ver que ele realmente se importa com os alunos. Ele acredita que a música pode transformar vidas. E quando o colégio diz que vai acabar com o programa, ele fica arrasado. O Scott até tenta conversar com o diretor para ver se há outra saída, mas o homem é frio, diz que não tem o que fazer. Não há dinheiro, Scott. É simples assim. E pronto. É tipo levar um soco no estômago. Principalmente pro Marty, que fica arrasado. É aí que a gente começa a ver o primeiro lampejo de mudança no Scott. Até aquele momento, ele era só um cara acomodado. Mas ele começa a se sentir mal vendo o amigo triste e os alunos desanimados. Ele sabe que o Marty merece continuar dando aula e que o programa de música é importante. Mas o que ele pode fazer? Ele é só um professor, também sem dinheiro, e a escola parece um buraco sem fim. Enquanto isso, em casa, a vida dele também não tá fácil. Ele vive sozinho, sem muita motivação, e parece que tudo na vida dele tá meio sem cor.
Mas tem uma coisa que acende uma fagulha nele. Uma colega de trabalho, a enfermeira Bela Flores, interpretada pela Salma Hayek. Ela é prática, decidida e um pouco impaciente com o jeito preguiçoso do Scott. Mas dá pra ver que no fundo ela gosta dele, só que não vai admitir tão fácil. E o Scott, claro, tenta conquistá-la, mesmo que ela viva o colocando no lugar. A virada mesmo acontece quando um dia o Scott está dando aula de cidadania para uma turma noturna e descobre que um dos seus alunos é ex-lutador de MMA. O nome do cara é Nico e ele tem um jeitão maluco, mas é simpático. Durante a aula, o Nico comenta quantos lutadores ganham por luta, mesmo os que perdem. E aí o Scott tem aquele momento de "e se?". Ele começa a fazer as contas mentalmente e percebe que se ele conseguisse participar de algumas lutas, poderia arrecadar um bom dinheiro. A ideia é completamente absurda, claro. Um professor de biologia sedentário entrando num ringue para lutar MMA? Nem o próprio Scott acredita muito no começo. Mas a situação na escola está tão ruim que ele resolve tentar. Ele comenta o plano com o Marty, que fica meio assustado, mas também esperançoso. "Você vai se machucar", ele diz. "Mas se eu não tentar, a gente vai perder de qualquer jeito", o Scott responde. Então ele vai atrás do Nico e pede ajuda para começar a treinar. O Nico, rindo, aceita, achando que vai ser só uma brincadeira. E é aí que começam as cenas engraçadas. O Scott tentando fazer flexões e desabando no chão, levando tapas de leve e ficando tonto, caindo de tanto cansaço e o Nico gritando "de novo!". Aos poucos ele vai pegando gosto pela coisa, mesmo levando surra atrás de surra. Enquanto treina, ele também tenta convencer a direção da escola a deixá-lo arrecadar dinheiro de outras formas. Mas o diretor continua dizendo não para tudo. Então ele percebe que se quiser salvar o programa de música, vai ter que ser do jeito dele, literalmente com sangue, suor e socos. Depois de alguns dias apanhando nos treinos do Nico, o Scott finalmente começa a entender um pouco do que está fazendo. Ainda é desajeitado, ainda se machuca com tudo, mas já não é mais aquele cara completamente perdido. Ele vai ganhando resistência, aprendendo a se defender e aos poucos o corpo começa a responder. Só que mesmo assim, ele ainda está longe de ser um lutador de verdade. O Nico, como um bom treinador, resolve colocar o Scott numa luta amadora, só para ele sentir o clima. E mano, é um desastre total. Assim que o gongo toca, o oponente vem com tudo e o Scott toma um golpe atrás do outro. Ele tenta reagir, mas é completamente dominado. Em segundos, já está no chão, zonzo, e o juiz encerra a luta. O público ri, o Nico cai na gargalhada e o Scott sai de lá todo roxo, mas com um cheque na mão. Mesmo tendo perdido, ele ganhou um dinheirinho. E é aí que ele percebe, dá para continuar, só que vai doer. Mesmo apanhando, ele não desiste. O objetivo dele é claro, salvar o programa de música e o emprego do Marty. E é essa motivação que faz ele continuar. Ele começa a participar de mais lutas pequenas, sempre levando uma surra, mas somando cada centavo. O dinheiro arrecadado vai para uma caixinha e ele vai contando o valor com o Marty, sonhando com o dia em que vão poder entregar o cheque para a escola. O mais legal é que, enquanto tudo isso rola, a escola começa a mudar. Os alunos descobrem que o professor de biologia está lutando MMA para ajudar o colégio e ficam em choque. No começo acham que é zoeira, mas quando veem vídeos das lutas, porque o Nico posta tudo na internet, eles passam a torcer de verdade por ele. Scott vira uma espécie de herói improvável e a fama dele começa a crescer. A Bella, a enfermeira da escola, que antes achava tudo uma insanidade, começa a se preocupar. Ela vive cuidando dos ferimentos dele, aplicando gelo e dizendo "Isso é loucura, Scott!". Mas, ao mesmo tempo, ela vê que ele está diferente, mais determinado, mais feliz, mais vivo. E, claro, começa a se derreter um pouquinho, mesmo tentando disfarçar. Só que, quanto mais ele luta, mais perigoso o negócio fica. Os adversários são maiores, mais rápidos e mais fortes. E mesmo com todo o treino, o Scott continua sendo um cara comum no meio de lutadores profissionais. Ele apanha tanto
que em algumas lutas sai praticamente carregado, mas sempre volta para o ginásio no dia seguinte para treinar. Scott é professor de biologia, mas, para ser sincero, ele meio que perdeu o brilho faz tempo. Ele dá aula meio no automático, chega atrasado e parece mais preocupado em não ser incomodado do que em ensinar. A escola, por outro lado, está indo de mal a pior. Os alunos não estão aprendendo nada, o clima é desanimado e, para piorar, o colégio está cheio de problemas financeiros. O diretor anuncia que, por falta de verba, vão cortar várias atividades, inclusive o programa de música. E é aí que começa a virada da história. Tem um professor de música super querido pelos alunos, o Marty Streb, vivido pelo Henry Winkler, o eterno Fonzie de Happy Days, que é aquele tipo de professor apaixonado pelo que faz. Ele acredita de verdade que a música pode mudar a vida dos estudantes. E quando o colégio diz que vai acabar com o programa, ele fica arrasado. O Scott até tenta consolar o amigo, mas logo percebe que se nada for feito, Marty vai perder o emprego e os alunos vão perder algo muito importante. Só que o Scott tem uma ideia meio maluca. Ele descobre que dá para ganhar dinheiro lutando em torneios de MMA. Isso mesmo, artes marciais mistas. Aquele tipo de luta que rola dentro de um octógono, com soco, chute, agarrão, tudo misturado. No começo parece piada, afinal o cara é um professor fora de forma, sedentário e já está passando dos 40. Mas quando ele vê que o prêmio de cada luta pode ajudar a arrecadar a grana que a escola precisa, ele decide tentar. Scott começa a treinar com um dos seus ex-alunos, o Nico, vivido pelo Bas Rutten, um lutador de verdade, que trabalha como instrutor de ginástica. O Nico é completamente maluco, super animado e fala com um sotaque engraçado. Ele se empolga com a ideia de transformar o professor em um lutador e começa a colocar Scott para suar de verdade. As cenas de treino são hilariantes. Tem ele caindo, apanhando, levando rasteira, mas também são cheias de energia, mostrando como ele vai aos poucos evoluindo e acreditando em si mesmo. Enquanto isso, a escola vai acompanhando toda a maluquice. Os alunos, que antes achavam o Scott um chato, começam a admirar o cara. Ele vira tipo um herói entre eles. A professora Bela Flores, interpretada pela Salma Hayek, que trabalha na enfermaria da escola, também começa a olhar para ele com outros olhos. No começo ela acha tudo uma loucura, mas depois vê que o Scott realmente está lutando, literalmente, por uma boa causa. Claro que as lutas não são fáceis. Ele apanha muito, perde várias vezes e cada luta parece mais perigosa que a outra. Só que a cada derrota ele fica mais determinado. E quando ele finalmente começa a ganhar um pouquinho, o dinheiro vai se acumulando. Mesmo machucado, ele não desiste, porque sabe que se parar, o sonho de salvar o programa de música vai por água abaixo. A escola onde o Scott trabalha está num clima bem para baixo. É uma escola pública americana comum, com corredores meio descuidados, alunos desmotivados e professores cansados. Todo mundo ali parece ter se conformado com o caos. E o Scott, nosso protagonista, é exatamente esse tipo de cara. Ele chega atrasado, entra na sala de aula com aquela cara de quem queria estar em casa, e quando tenta ensinar biologia, os alunos nem ligam. A turma faz bagunça, alguns dormem, outros olham para o celular, e ele mesmo já perdeu o interesse. Parece que ele só está cumprindo tabela. A direção da escola também não ajuda muito. O diretor é aquele tipo de homem que só se preocupa com as regras e com os cortes de orçamento. Ele vive falando sobre redução de gastos e demissões e não parece ter nenhuma paixão pela educação. O clima é pesado. Parece que a escola vai desabar a qualquer momento. Não fisicamente, mas emocionalmente, sabe? É o tipo de ambiente onde ninguém acredita mais que pode mudar nada. Mas aí entra a cena o Marty Streb, o professor de música, totalmente o oposto do Scott. Marty é um cara gentil, entusiasmado e apaixonado pelo que faz. Ele dirige a banda escolar com um brilho nos olhos e dá pra ver que ele realmente se importa com os alunos. Ele acredita que a música pode transformar vidas. E quando o colégio diz que vai acabar com o programa, ele fica arrasado. O Scott até tenta conversar com o diretor para ver se há outra saída, mas o homem é frio,
Diz que não tem o que fazer. Não há dinheiro, Scott. É simples assim. E pronto. É tipo levar um soco no estômago. Principalmente pro Marty, que fica arrasado. É aí que a gente começa a ver o primeiro lampejo de mudança no Scott. Até aquele momento, ele era só um cara acomodado. Mas ele começa a se sentir mal vendo o amigo triste e os alunos desanimados. Ele sabe que o Marty merece continuar dando aula e que o programa de música é importante. Mas o que ele pode fazer? Ele é só um professor, também sem dinheiro, e a escola parece um buraco sem fim. Enquanto isso, em casa, a vida dele também não tá fácil. Ele vive sozinho, sem muita motivação, e parece que tudo na vida dele tá meio sem cor. Mas tem uma coisa que acende uma fagulha nele. Uma colega de trabalho, a enfermeira Bela Flores, interpretada pela Salma Hayek. Ela é prática, decidida e um pouco impaciente com o jeito preguiçoso do Scott. Mas dá pra ver que no fundo ela gosta dele, só que não vai admitir tão fácil. E o Scott, claro, tenta conquistá-la, mesmo que ela viva o colocando no lugar. A virada mesmo acontece quando um dia o Scott está dando aula de cidadania para uma turma noturna e descobre que um dos seus alunos é ex-lutador de MMA. O nome do cara é Nico, e ele tem um jeitão maluco, mas é simpático. Durante a aula, o Nico comenta quantos lutadores ganham por luta, mesmo os que perdem. E aí o Scott tem aquele momento de "e se?". Ele começa a fazer as contas mentalmente e percebe que se ele conseguisse participar de algumas lutas, poderia arrecadar um bom dinheiro. A ideia é completamente absurda, claro. Um professor de biologia sedentário entrando num ringue para lutar MMA? Nem o próprio Scott acredita muito no começo. Mas a situação na escola tá tão ruim que ele resolve tentar. Ele comenta o plano com o Marty, que fica meio assustado, mas também esperançoso. "Você vai se machucar", ele diz. "Mas se eu não tentar, a gente vai perder de qualquer jeito", o Scott responde. Então ele vai atrás do Nico e pede ajuda para começar a treinar. O Nico, rindo, aceita, achando que vai ser só uma brincadeira. E é aí que começam as cenas engraçadas. O Scott tentando fazer flexões e desabando no chão, levando tapas de leve e ficando tonto, caindo de tanto cansaço e o Nico gritando "de novo!". Aos poucos ele vai pegando gosto pela coisa, mesmo levando surra atrás de surra. Enquanto treina, ele também tenta convencer a direção da escola a deixá-lo arrecadar dinheiro de outras formas. Mas o diretor continua dizendo não para tudo. Então ele percebe que se quiser salvar o programa de música, vai ter que ser do jeito dele, literalmente com sangue, suor e socos. Depois de alguns dias apanhando nos treinos do Nico, o Scott finalmente começa a entender um pouco do que está fazendo. Ainda é desajeitado, ainda se machuca com tudo, mas já não é mais aquele cara completamente perdido. Ele vai ganhando resistência, aprendendo a se defender e aos poucos o corpo começa a responder. Só que mesmo assim, ele ainda está longe de ser um lutador de verdade. O Nico, como um bom treinador, resolve colocar o Scott numa luta amadora, só para ele sentir o clima. E, mano, é um desastre total. Assim que o gongo toca, o oponente vem com tudo e o Scott toma um golpe atrás do outro. Ele tenta reagir, mas é completamente dominado. Em segundos, já está no chão, zonzo, e o juiz encerra a luta. O público ri, o Nico cai na gargalhada e o Scott sai de lá todo roxo, mas com um cheque na mão. Mesmo tendo perdido, ele ganhou um dinheirinho. E é aí que ele percebe, dá para continuar, só que vai doer. Mesmo apanhando, ele não desiste. O objetivo dele é claro, salvar o programa de música e o emprego do Marty. E é essa motivação que faz ele continuar. Ele começa a participar de mais lutas pequenas, sempre levando uma surra, mas somando cada centavo. O dinheiro arrecadado vai para uma caixinha e ele vai contando o valor com o Marty, sonhando com o dia em que vão poder entregar o cheque para a escola. O mais legal é que, enquanto tudo isso rola, a escola começa a mudar. Os alunos descobrem que o professor de biologia está lutando MMA para ajudar o colégio e ficam em choque. No começo acham que é zoeira, mas quando veem vídeos das lutas, porque o Nico posta tudo na internet,
eles passam a torcer de verdade por ele. Scott vira uma espécie de herói improvável e a fama dele começa a crescer. A Bella, a enfermeira da escola, que antes achava tudo uma insanidade, começa a se preocupar. Ela vive cuidando dos ferimentos dele, aplicando gelo e dizendo: "Isso é loucura, Scott." Mas, ao mesmo tempo, ela vê que ele está diferente, mais determinado, mais feliz, mais vivo. E, claro, começa a se derreter um pouquinho, mesmo tentando disfarçar. Só que quanto mais ele luta, mais perigoso o negócio fica. Os adversários são maiores, mais rápidos e mais fortes. E mesmo com todo o treino, o Scott continua sendo um cara comum no meio de lutadores profissionais. Ele apanha tanto que em algumas lutas sai praticamente carregado, mas sempre volta para o ginásio no dia seguinte para treinar. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.